ano que vem nós vamos ter o centenário, né, a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna. Então, deixa eu abrir aqui porque o Tito caiu, só um minutinho, deixa eu voltar lá. Pronto, Tito voltou já. Compartilhar aqui novamente, que acho que caiu a apresentação. Só um minuto. O meu computador apagou. Não, eu vi que você tinha caído. Bom, acho que agora voltou aqui normal. Apagou, não sei o que houve. Então, eu escolhi para o nosso encontro de novembro um dos contos do livro Contos Novos do Mário de Andrade, justamente pensando aí nessas discussões em torno do modernismo de 22, né? Já tivemos algumas atividades, né? Falamos sobre Paulo e Sérgio Vairada, falamos sobre Pau-Brasil, ainda temos para esse ano planejado conversar sobre Cobra Norato, do Raul Bopp, e dentro então da nossa programação do Clube do Livro, entrou o conto, né, Tempo da Camisolinha, o último, né, dos contos aí, da seleção de contos, né, em ordem aí de apresentação dentro do livro, né, o último do conto integrante aí desse volume. Eu coloquei como subtítulo aqui da apresentação, a partir de algumas pesquisas que eu fiz sobre essa narrativa do Mário de Andrade, a narrativa de aprendizagem, né? Mas essa expressão aí, aprendizagem, com todas as aspas possíveis, porque é importante a gente pensar, né? Ouve-se muito falar do romance de formação, né? Ou né, da narrativa de formação, ou né, narrativa de aprendizagem, como se isso fosse algo é, muito amplo, né? Sem um padrão estético previamente definido, e parece que de alguns anos para cá, qualquer narrativa, que conte a vida de um personagem desde a sua infância até a vida adulta, ou que pegue flashes, né, como é o caso aí do Tempo da Camisolinha, uma parte da crítica insiste em classificar essa narrativa como narrativa de aprendizagem ou narrativa de formação, né? Quando, na verdade, existe toda uma questão filosófica, estética, sociológica, que modelou esse tipo de narrativa, né, ou esse tipo de romance. Geralmente, né, as obras mais ligadas a essa ideia de formação são os romances. Tá? Bom, só para situar aqui o que eu estou falando, um dos grandes críticos aí da teoria da narrativa, né, moderno, né, então vivo ainda, é o Franco Moretti. E um dos últimos lançamentos dele aqui no Brasil foi justamente o volume O Romance de Formação, em que ele pega claro, né, é o romance europeu de que ele está falando, então o Franco Moretti basicamente tem uma longa, extensa pesquisa aí sobre a trajetória do romance europeu, né? E essa ideia do romance de formação, então, é uma das pesquisas dele, e ele vai buscar as raízes, né? E ele aponta dois títulos aí do romance europeu como os fundadores do romance de formação ou do romance de aprendizagem, né? O mais antigo, que é Os Anos de Aprendizado de William Meister, né, do Goethe, né? O próprio nome já indica isso, né, os anos de aprendizado. Então a gente tem essa ideia da formação do sujeito.
E numa outra linha, né, paralelamente, Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Então vejam que ele pega aí a literatura alemã e a literatura inglesa. E basicamente o conceito de formação, né, que essas obras trabalham e que o Franco Moretti esmiuça aí ao longo desse trabalho que é bastante volumoso, é essa perspectiva então de um sujeito que se depara com esse universo capitalista, né, e que precisa aprender as regras do jogo social. Então, como adentrar, como fazer parte, né, desse sistema estabelecido, né, que é o modelo capitalista, em diferentes perspectivas, né? Então, se a gente pegar a história da Elizabeth Bennet, né, de Orgulho e Preconceito, temos sim a história de amor, a ideia do casamento, né, do consórcio matrimonial, mas como que essa moça, essa adolescente, encara e aprende a lidar com as situações daquele meio, né? E essa formação dentro dessa ótica do capitalismo, geralmente vai focar, se não uma classe abastada, pelo menos uma classe média. Né? Então, a, a Elizabeth Bennet, que vem de uma classe burguesa mediana, né, de uma burguesia rural, o William Meister, né, que pertence a uma classe mais privilegiada, mas ainda assim, como que esses personagens, como que esses protagonistas crescem em meio a essa sociedade, a esse modelo, a essa ótica do capitalismo, e como que eles vão aprendendo as regras do jogo social. Né? Então, esse é o ponto de partida aí da análise do Franco Moretti, e ele vai nos dizer, né, que essa ideia do romance de formação, como foi projetado lá atrás, né, e o primeiro a projetar isso é o Goethe, né, com o Wilhelm Meister, vai terminar justamente com a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, nós estamos falando daquele período entre o início, né, da Revolução Industrial, né, final do século XVIII, e o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, que, de certa forma, dissolve as ideias desse universo capitalista. E ele vai trazer justamente várias obras que foram publicadas em 1914, mostrando, olha, todas elas mostram o fim dessa era de formação. Né? Então, por exemplo, ele vai citar o Jovem Torres, do Robert Musil, o Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, e o Tônio Kruger, do Thomas Mann. E só que numa outra vertente já. Né? Então, obras muito mais melancólicas, trágicas, sem uma perspectiva de um final feliz, né, ou pelo menos um final promissor, porque justamente a sociedade mudou. Né? A ideia, né, daquele capitalismo triunfante começa a ruir, né, já de longa data, e esses personagens chegam no momento de dissolução daquele período áureo do capitalismo. Né? E não à toa, né, nós vamos ter obras como, por exemplo, o Jovem Torres, em que essa ideia de aprendizagem passa pela escola e como a escola, na verdade, deseduca essas pessoas, né, esses garotos, porque é um sistema opressor, é um sistema retrógrado. Então, é muito diferente, né, o ambiente desses romances quando comparado àqueles lá atrás, da virada do século XVIII para o XIX. Então, basicamente, o Franco Moretti coloca esse período, né, final do século XVIII, Primeira Guerra Mundial, como o período do romance de formação. Né? Para nós, hoje, uma boa parte da crítica, pelo menos, vai trazer essa ideia de formação mais ligada à constituição do sujeito, né, ao seu núcleo familiar, muitas vezes a questão da própria do ambiente educacional,
mas a gente precisa tomar alguns cuidados aí. Por isso que eu coloco a ideia da narrativa de aprendizagem no tempo da camisolinha como realmente algo entre aspas, quer dizer, não é aquele modelo canônico do romance de formação tal qual, né, o modelo europeu o desenhou. Se a gente pensar na nossa literatura brasileira, nós temos, sim, no século XX, exemplos de supostos romances de formação, né? Contestável essa classificação, né? Eu, por exemplo, acho que é muito mais uma ideia de antiformação, porque são sujeitos que não se formam, né? Pelo menos dentro daquele espírito, daquela lógica do capitalismo, né? Aquela base que vem de Marx, né? Então a ideia da infraestrutura e a superestrutura, né? O sujeito diferente do outro, né? Sujeito versus o outro, que forma, então, esse modelo do universo do trabalho, do universo social. A Lígia Fagundes Telles, por exemplo, em Ciranda de Pedra, nós vamos ter a formação da protagonista Virgínia, né? Ou, como eu falei, a antiformação, já que essa menina passa por toda a adolescência e chega à vida adulta sem saber que rumo tomar, né? E se alguém aqui não leu Ciranda de Pedra, recomendo, que é um dos textos mais interessantes da Lígia que eu li, né? Mas é exatamente isso, quer dizer, a personagem termina sem um norte. Então, é como se ela passasse por toda aquela ideia, né, de formação, dos dramas, dos conflitos, e ali estamos falando de um conflito familiar muito forte, mas ela não encontra o seu lugar, quer dizer, a ciranda de pedra se fecha e a Virgínia está sempre do lado de fora sem saber qual é o papel dela dentro disso tudo. E o Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, é também outro exemplo, né, o Riobaldo, que uma parte da crítica considera, sim, né, uma obra de formação, mas nós temos também a perspectiva contrária, né, de um sujeito que não se forma, porque, na verdade, ele está sempre oscilando, né, entre uma ética e outra, entre um bando e outro, entre uma posição e outra, entre um sexo e outro, quando a gente lembra, né, do caso dele com o Diadorim, que na verdade é uma mulher, e aquela ideia, né, de que o passado não passou, né? Então, uma narrativa de uma fase avançada da vida em que o passado ainda assombra, né? E se o passado não passou, quer dizer, o presente não tem como ser constituído como algo progressivo. Então, temos esses dois grandes exemplos que giram em torno desses polos, quer dizer, são romances de formação, mas dentro da nossa história literária e da nossa formação histórico-social, nós percebemos aí contrapontos a essa ideia de formação que nos dão também direções opostas, né? A ideia da antiformação. Enfim, é só um preâmbulo para a gente chegar no conto do Mário de Andrade, Tempo da Camisolinha, né, que ganha esses ares aí de uma formação ou de uma aprendizagem, mas vamos lá, vamos colocar aspas aí nessa expressão, né, para não confundir aí, né, quer dizer, então, precisamos, né, ter sempre em mente que essas terminologias, essas classificações dentro da teoria literária, né, assim como em qualquer outra área, precisam ser seguidas à risca, para a gente não generalizar demais e achar que tudo cabe dentro de uma mesma estrutura. Tá? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o tempo da camisolinha, né? Fiz aqui alguns apontamentos, depois eu passo aí a palavra para o grupo. Tá? Então essa narrativa apresenta um narrador que se desdobra no olhar da criança que fora no passado e pelo olhar do eu adulto, crítico em relação à sua história. Por meio desse jogo de olhares, o leitor acompanha os acontecimentos que constroem a ordem narrativa, delineada pelos motivos e repetições que o olhar adulto do narrador confirma ao relembrar criticamente a sua infância. Então temos um narrador personagem, né, um narrador protagonista, que vai nos trazer flashes, né, da sua infância. Na verdade, três momentos específicos, né? Vamos só resgatar aí.
o corte de cabelos, né, dos cabelos encaracolados, a foto tirada aos 4 anos de idade, né, então corte de cabelo aos 3, a foto aos 4, e a viagem da família para a praia. Né? Então são esses 3 momentos que o narrador vai resgatar pela memória, né, a sua infância, sendo que o terceiro, né, a viagem ao litoral, é o flash mais demorado, né, sobre o qual ele vai tecer aí mais considerações, até porque há uma ação que se desenrola de forma mais lenta e com mais elementos de intriga ali nesse terceiro momento aí da sua reminiscência. Tá? Quando eu li o conto, eu me lembrei muito da última entrevista que a Clarice Lispector dá, né, meses antes da sua morte, para o jornalista Júlio Lerner, da TV Cultura. Né? Um momento em especial que eu li o conto e falei, gente, a Clarice falou exatamente isso na sua entrevista. Né? Então, o jornalista pergunta, o adulto é sempre solitário? E a Clarice responde, o adulto é triste e solitário. Aí ele completa, né? E a criança? Clarice diz, a criança tem a fantasia solta, né? E me veio muito essas duas falas de Clarice, né? O adulto é triste e solitário, a criança tem a fantasia solta, nas primeiras páginas, nos primeiros parágrafos do conto, né? Isso já começou a se configurar, né? Essa minha leitura aí meio que intertextual, entre parênteses também, né? Entre aspas, essa intertextualidade. E eu acho que a cena, né, das conchas, né, do português, né, que recebe as conchas do menino, né, do nosso narrador, mas ainda menino, né, remete muito a essas duas instâncias, né? O adulto é triste e solitário, a criança tem a fantasia solta. Né? Então esse diálogo, né, ainda que sem qualquer tipo de relação direta, né, do texto do Mário com o depoimento de Clarice, né, são duas instâncias distintas, mas como a fala dela espelha o que Mário de Andrade está desenhando ali naquela narrativa. Né. A Madalena Machado, né, que é uma professora que eu tive a oportunidade de conhecer lá no congresso da Abralic, em Belém do Pará, o Tito estava lá também, mas acho que ele não participou ali da sessão de autógrafos, né? Eu acabei me deparando com a obra dela ali, que estava sendo publicada, e ela estava falando justamente, o trabalho dela era justamente sobre contos novos, né? Então o livro se chama Modernidade de Contos Novos. E na análise que ela faz do Tempo da Camisolinha, né, ela usa a seguinte perspectiva, né? Aqui a fala dela. Na pluralidade das vozes, o olhar crítico do narrador adulto desdobra-se em modos narrativos distintos, caracterizadores da escrita moderna do conto andradiano. Definir quem fala, quem conta e sob qual óticas são modos de interpretação, buscando compreender por que a perspectiva adotada pelo narrador veste-se de um tempo da camisolinha, a fim de revelar verdades ocultas no mundo adulto, crítico, e no mundo da criança, sensível. Então, de novo, essas duas esferas, né? O mundo adulto, o universo adulto, que é marcado por essa crítica, e a gente vai, né, entender como algo mais pesado, algo mais negativo, né, dramático, para não dizer trágico, e esse mundo da infância, né, da sensibilidade ligada ao sonho, né, à fantasia, a um universo ainda de possibilidades, né, que vai sendo tolhido ao longo do texto, né, e pelas experiências que essa criança vai vivendo, que vão, de certa forma, podando, né, essa atmosfera
da fantasia da infância. Tá? Bom, então, temos aí dois primeiros pontos a serem pensados. Né? Então, o corte à força dos cabelos, que eu falei, o primeiro flash, né, que o narrador traz, que é a transformação da fantasia em dura realidade, quer dizer, é o primeiro impacto que aquela criança sofre, né? Então, o primeiro corte, literalmente, né, um corte, dessa atmosfera da infância, né, desse progresso aí rumo à entrada no universo dos adultos. Então, aos 3 anos, ele tem os seus cachos, né, cortados, né, o cabelo aparado aí quase que por completo, e, de certa forma, uma espécie de violência, né, contra a criança e contra esse universo infantil. Paradoxalmente, né, nós vamos ter o uso da camisolinha, né, que o próprio narrador adulto, né, se questiona, e aí essa ideia das vozes, quer dizer, será que é um questionamento só do narrador no presente, ou isso já estava presente nos pensamentos daquela criança, né, naquela cena traumática ali do corte de cabelo. Então, por que usar a camisolinha se os cabelos foram cortados? Quer dizer, essa ideia de, bom, já que eu perdi meus cachinhos, né, e isso era algo de estimação, algo querido, algo que me mostra que eu ainda sou criança, por que eu preciso usar ainda a camisolinha, né, se eu já fiz a passagem para o universo dos adultos? Então, esse paradoxo, né, e essa camisolinha que vai tendo cada vez mais um caráter metafórico aí ao longo da narrativa. Né? Depois, na terceira cena, como eu falei, a mais demorada, né, da viagem ao litoral, nós vamos ter o grande, mais um choque, né? Na verdade, mais um embate aí entre esse universo da criança e o universo do adulto. Então, o mundo infantil, né, a cena das conchas, as 3 conchas portadoras de boa sorte, e o mundo adulto, né, a criança, né, o português que aquela criança encontra ali na praia, cabisbaixo, deprimido, e que vai falar, né, vai fazer referência aí à má sorte. Né? Então, esse português solitário vivenciando a má sorte. E como que essas duas expressões, quer dizer, aquele adulto falando de má sorte e aquelas conchas que a criança ganhou que trariam boa sorte, como que esses dois elementos entram em choque no íntimo daquela criança, né? E como esse embate começa a movimentar os pensamentos da criança até o ato, né, de doação da concha, né, para o português como um símbolo, né, de olha, que ela te traga boa sorte, então, já que ela é um objeto. Né, mas não sem antes um longo processo aí, né, de dar ou não dar o objeto, né, e como a criança precisa ir se desprendendo daquele objeto material em favor do outro, né? Que demonstra também, né, uma questão adulta, né, de escolhas, né? Eu tenho que me desfazer de algo em prol do meu semelhante, quer dizer, é um pensamento mais maduro, né? É uma consciência que o adulto tem, que a criança muitas vezes não o tem, né? Mas que ali começa esse conflito interno, né? Mapeado pela voz narrativa, quer dizer, um narrador adulto já relembrando o que foi aquele processo e a intensidade daquilo e como que ele vai usando palavras, né, para desmontar esse universo de fantasia, né? Ele vai modificando a expressão da palavra concha, né, de até chegar, bom, então não é algo tão imprescindível assim. Posso me desfazer, quer dizer, posso doar para o outro e não vai me fazer tanta falta. Então é bastante interessante esse trecho, né? E ele é demorado, né? Em relação aí à estrutura narrativa, justamente porque mostra esse dilema, né? Do doar ou não doar, né? E acaba se doando. Voltando aí ao estudo da Madalena Machado
Só um minutinho que eu acho que alguém entrou aqui na nossa sala. Vou permitir aqui a entrada. Então, voltando ao que a Madalena Machado fala sobre o tempo da camisolinha, né? Temos o seguinte: no conto, são bem definidas as duas vozes narrativas e os dois mundos apresentados. O do menino, que vive a história, e do adulto que conta a história, rememorando o passado como um ato de entrar em comunhão, em cumplicidade com aquela criança que fora um dia. Ao reviver cenas, o adulto narrador compreende um pouco a si mesmo e a vida, né? Que eu acho que é algo bastante pertinente quando a gente pensa na obra Contos Novos como um todo, né? Então, são várias narrativas em que a figura da criança e essa atmosfera da infância são muito importantes, né? Então, essa ideia das vivências desse universo, dentro desse universo infantil, e o modo como isso é relatado, como os narradores contam, né, e rememoram essas cenas, partem para essa linha que eu pontuei da aprendizagem, né, entre aspas, né? Então, o narrador adulto que compreende um pouco a si mesmo e a vida, quer dizer, e que compreende a partir dessas reflexões da infância e dessa passagem, né, do universo infantil para o universo adulto, né? Então, detectado o jogo entre o tempo da história e o do discurso, o leitor observa o amadurecimento do protagonista. Simultâneo ao relato das experiências vividas pelo menino, há o discurso crítico-reflexivo feito pelo narrador adulto, né, que, obviamente, né, é, digamos, a parte mais complexa do conto, né, entre o relatar os flashes da infância e as reflexões tecidas em torno dessas reminiscências, é justamente ali, nessa construção de sentidos, né, dessa exploração dessas reminiscências, que nós vamos ter os grandes dilemas postos pelo narrador, né, sobretudo essa ideia, né, dessa passagem da infância para a vida adulta, dessa diferença, né, da quebra da fantasia da infância e o trágico da vida adulta, né, o dos dramas vividos pelos adultos. Então, tudo isso que vai sendo reconstruído aí a partir das reflexões do nosso narrador. As ocorrências do tempo da história vividas pelo menino são cronologicamente marcadas. Então, basicamente três, né? O corte de cabelos aos 3 anos, a fotografia tirada aos 4 anos, e nesse mesmo período a viagem a Santos. Então, como eu falei, os três momentos resgatados aí pela memória do narrador adulto, né? Sendo que o mais demorado, né? O mais que gera mais reflexões é esse terceiro momento da viagem a Santos. Tá? A Tele Ancona Lopes, que é a grande estudiosa aí da obra do Mário de Andrade, né, professora do IEB, da USP, dentre as suas publicações sobre Mário, ela tem uma que é o Mário de Andradeando, em que ela vai falar justamente, né, entre outras obras, de contos novos. Né? E aí, de uma forma geral, a Tele pontua o seguinte, né? Contos, na melhor acepção do gênero, ancoram-se no instante que dá corpo à ação, desenvolvendo dialeticamente o recuo até o passado, agudos na psicologia, no realismo interior. Agora, a marginalização não se restringe ao subúrbio, está na própria condição do narrador, tornado protagonista por força da sensibilidade de exceção que o caracteriza e determina um comportamento desmascarador da alienação e da hipocrisia vigentes na sociedade. Né? E aí eu acho que entra em cena essa interpretação, né, do motivo do narrador. Então, entre aquele universo de fantasia
da infância e esse universo dramático, né, trágico, de alienação, de hipocrisia, que é o universo adulto, quer dizer, que é o jogo social do universo adulto, o narrador é uma figura de exceção, quer dizer, ele consegue transformar isso em arte. Então, quer dizer, ele pertence a essa esfera. Ele como personagem, ele teve os seus sonhos, as suas fantasias quebradas, né, diluídas, a partir do momento em que ele caminha para essa entrada no universo do adulto, dos adultos. Mas aí entra de novo a figura do artista. Quer dizer, ele consegue transformar esse drama da vida adulta numa obra de arte, que é o texto que ele está construindo. Então, é muito importante que seja um narrador personagem justamente para ficar essa ideia de exceção. Quer dizer, ele é um sujeito de exceção dentro desse universo de hipocrisia social. Por quê? Porque ele consegue identificar esses dilemas, esses dramas, e transformar aquilo em arte. É uma espécie de sublimação mesmo, né, para pegar um termo freudiano, dos traumas, né, dos grandes dilemas aí da existência vividos pelo personagem. Então, diferente das outras pessoas que se adequam à alienação social, ele consegue ainda refletir sobre, mostrar isso e transformar isso num objeto artístico, que é o conto que está sendo construído para os leitores. Tão simultâneos às lembranças, os questionamentos do narrador adulto, o qual se revê no Aprendiz Solitário, traduzem o embate do protagonista com o mundo e consigo mesmo, ou seja, o processo de formação, entre aspas, do menino por meio de perdas sucessivas, sofrimentos e ousadias. Tentando resgatar e entender seu passado, o narrador introduz o leitor no aprendizado da vida, por meio de situações limite experimentadas na sua primeira infância, quando dá mostras de que, a partir do momento em que experimenta a primeira perda, os cachos do cabelo, torna-se, nas palavras aí do próprio Mário, fácil para todas as ruindades e transforma-se numa monstruosidade insubordinada. Quer dizer, o corte ali, né, dos seus cabelos, que são a primeira violência estabelecida contra aquele universo infantil, que marcam então essa sucessão de episódios rumo ao amadurecimento, quer dizer, a entrada no universo dos adultos. E aí, só para fechar, uma outra obra bastante interessante que também vai analisar os textos de contos novos é A Caminho do Encontro, né, da professora Ivone Daré Rabelo, também da USP, né, e eu peguei só um trechinho, né, da obra da professora, quando ela fala, né, Mário de Andrade cria Juca, né, Juca que é um dos narradores aí de outros contos, né, personagem também de outros contos do volume. Mário de Andrade cria Juca, que conta a sua história, em que busca a sua verdade, feita do encontro com o menino que foi e com o menino sem nome que se projeta num outro e que, crescido, os projetará em outros. Todas as máscaras guardam os traços da figura do intelectual que, comprometido com seu tempo, por meio da literatura e da fantasia, finge a vida nutrindo-se da matéria biográfica pessoal. Então, de novo, essa ideia de que não à toa, em Contos Novos, nós temos tantos personagens crianças, adolescentes, e cenas do cotidiano que marcam a trajetória dessas crianças justamente para estabelecer esse contraponto entre aquele universo infantil, de fantasia, de sonho, e o universo adulto,
das regras sociais, do modelo estabelecido, do jogo social que se impõe a essas pessoas, né, a hipocrisia, a alienação, e esses narradores, né, que se nutrem disso para mostrar, né, a ideia da resistência por meio da arte. Quer dizer, esses narradores protagonistas passaram por tudo isso, mas há um sinal claro de resistência. Por quê? Porque eles transformam esse dilema em arte, né, nos contos novos, e vão compartilhar com os leitores essa ideia de uma reflexão sobre esses grandes dilemas, né, existenciais, sociais, psicológicos, que são apresentados aí ao longo das narrativas, né, e Tempo da Camisolinha me parece um conto bastante representativo dessa tendência do Mário, né, nessa obra, e um modelo muito bem acabado, né, dessa ideologia que o Mário propõe aí, trazer para o leitor e levar o leitor a refletir sobre ela. Tá? Bom, basicamente são essas ideias que eu queria apresentar e agora passar, né, para o grupo, a fim de debatermos aí. Então, fiquem à vontade. Quem quer começar?